Fala aí, galera do Ranking, beleza? Vou comentar aqui aquela notícia que saiu agora da Venezuela, onde está faltando petróleo. Me lembra muito a frase famosíssima do economista Milton Friedman, que ele dizia o seguinte: se colocarem o governo federal para administrar o Saara, em breve vai faltar areia. Impressionante, é exatamente a previsão que acontece na Venezuela. É impressionante como o socialismo ele vai fazendo uma linha mestra de destruição e devastação, em que começa sempre com ideias lindas de igualdade, não vai ser tudo muito bonito, cada um vai trabalhar de acordo com a sua capacidade, quem tem mais capacidade vai trabalhar mais, vai ralar mais e vai contribuir para um governo sábio que vai centralizar as decisões e tudo vai ser decidido na capital, e aí os burocratas vão escolher para nós quem vai produzir pão, quem vai comprar, por que preço, e vai estatizar as coisas, e aí cada um vai trabalhar de acordo com a sua capacidade e cada um vai receber de acordo com a sua necessidade, ou seja, quem necessita mais, quem demanda mais, quem chora mais vai receber mais. E assim começa todos os sonhos que são destroçados pelo socialismo, que termina no socialismo real. Seja em Cuba, seja na Coreia do Norte, seja agora na Venezuela, aonde quer que ele tenha sido implantado, sem exceção, o socialismo deixou as pessoas igualmente na miséria, com exceção dos governantes, é claro, com violência, ditadura, gente sendo fuzilada e gente fugindo desesperada do país. É só perguntar para as pessoas que moram lá nesses países, desesperados para ir embora, perguntar para quem foi embora, fugindo dessas condições horríveis. E aí tem sempre um argumento que é o mais furado: ah não, mas na Escandinávia funciona o socialismo. Gente, pelo amor de Deus, de uma vez por todas, a Escandinávia, a Dinamarca, a Noruega, a Suécia, a Finlândia, a Islândia, não são países socialistas, eles não são. Em hipótese alguma, eles são países capitalistas de social-democracia, são países capitalistas que existem altos impostos, o governo tem bons serviços, mas que a economia é rigorosamente livre. Tanto é que esses países, Dinamarca, por exemplo, Suíça, estão no topo da liberdade econômica mundial. Nos rankings de liberdade econômica, que é o maior índice para você medir o capitalismo, né? É fácil abrir negócio, é fácil você garantir seu direito de propriedade, tem muita burocracia, é fácil pagar imposto, você tem acesso a instituições livres e às cortes de justiça para proteger o seu patrimônio. Esses países estão no topo da liberdade, eles estão no topo do capitalismo. É completamente surreal você dizer que porque o lugar tem imposto alto, ele é socialista. Socialista é, como o nome diz, o país em que os meios de produção, ou seja, as empresas, são controladas e socializadas pelo governo. Na Dinamarca, na Noruega, na Suécia, não tem um governo lá dizendo para o padeiro quanto ele tem que produzir de pãozinho, que preço ele tem que colocar, indo lá e tomando os bens da pessoa, dizendo que é em nome do povo, coisa que a gente vê inclusive aqui no Brasil bastante. E mais, pessoal, não é que esses países escandinavos ficaram ricos por causa do gasto do governo. Foi o contrário. Se você olhar o gráfico do crescimento econômico, você vai ver que depois da Segunda Guerra Mundial, nos anos 50, 60, até a metade dos 70, esses países implantaram a liberdade econômica, implantaram o capitalismo completo e a riqueza começou a subir rapidamente. No final dos anos 70, anos 80, aí sim o gasto público acompanhou depois do crescimento, depois que o crescimento ocorreu, depois que o país ficou rico, o país começou a investir mais no social, chegou num pico e nos últimos 20 anos está levemente declinando. Eles viram que esse investimento social, depois de um certo ponto, até um certo ponto é saudável e sim é legal, um baita rede de proteção social, muitos serviços públicos e tal. Depois desse ponto começou a ficar não saudável, começou a asfixiar a economia deles. E eles começaram a voltar na liberdade econômica e o crescimento aumentou mais ainda. Ou seja, você tem que ter liberdade econômica para ter riqueza, para poder fazer o gasto social que todo mundo quer. Não é que você torrando o dinheiro do governo você vai gerar riqueza, entendeu? A gente não pode colocar a carroça na frente dos bois. Então vamos parar de falar besteira, vamos pelo menos, você pode ser de centro-esquerda, você pode ser de centro-direita, você tem um amplo espectro ideológico, você pode querer ter um pouco mais de imposto e mais retorno de serviços, você pode querer ter menos imposto, mas você não pode ser contra o pilar, entendeu? O fundamento que funciona em todos os países decentes do mundo. Todos eles, sem exceção, todos os países mais desenvolvidos do planeta adotam a economia livre capitalista, a economia básica. Depois você cobra imposto mais ou menos, depois discute isso, tá ótimo. E todos os países que adotaram o socialismo, sem nenhuma exceção, são miseráveis e violentos. Então acabou, vamos parar de pirar em cima de ideologia e coisa que você às vezes fica na sala de aula sem ver o mundo real e acaba causando esse estrago, como por exemplo na Venezuela e como por exemplo a gente vê muita gente no Brasil querendo caminhar. Se você gostou desse vídeo, siga o Ranking dos Políticos nas redes sociais.